Salve, salve moçada, eu sou o Diego Mariano, este é o nosso curso de Bootstrap 5, a qual a gente vai desenvolver websites usando o framework mais popular do momento e a versão mais atualizada do Bootstrap. Então, nessa aula nós vamos ver o componente modal, que é um componente muito legal. Componente modal, nossa, que piada horrível, mas tudo bem. Vamos lá, o componente modal também são conhecidos como caixas de diálogo. Então, uma caixa de diálogo é esse daqui, a gente está vendo ela, só que ela se difere um pouco de outros elementos, como os alerts e tal, porque ela utiliza um componente que a gente chama de lightbox, né, que é uma caixa de destaque, ele vai utilizar um jogo de luz para dar destaque para a exibição desse componente. Então, para a gente ver, esse componente ele usa JavaScript, né? Então ele depende de um elemento de ativação, né, que a gente chama de gatilho. E aqui dentro da página do modal, então você vai lá na documentação do Bootstrap, componentes, modal, ok? A gente tem um exemplo de como que o modal funciona, né? Então descendo aqui, você vai ter esse live demo aqui e launch modal, demo modal, ok? Então vamos clicar aqui e olha o que acontece. Olha só, ele vai exibir essa caixa, ele faz toda uma animação para exibir essa caixa de diálogo para você. Então, com isso, eu consigo exibir o meu modal. Então, se eu clicar aqui fora, ó, ele vai sumir e vai voltar para a minha página. Então, isso é um componente muito legal para você que está criando o que a gente chama de single page applications, né, que é aplicações de páginas únicas, né? E essas aplicações, elas permitem que você exiba uma série de componentes sem a necessidade de recarregar a página. Tá vendo que eu não estou recarregando a página? Então, por eu não estar recarregando a página, a usabilidade, toda a experiência que eu estou tendo, ela ocorre de uma maneira muito mais fluida. Por quê? Porque eu não estou precisando recarregar, não estou precisando enviar dados nem nada. Então, todos os componentes eles já estão carregados no DOM, já está carregado aqui no HTML, eu só preciso exibi-los. E aí eu vou utilizar um modal, ele vai utilizar uma animação, um efeito muito interessante e vai dar um destaque para o conteúdo que eu quero exibir aqui. Bom, vamos então criar um exemplo de modal. Então o modal, aqui nós vamos aproveitar um pouco do código fonte dele aqui, ó. Nós temos duas partes principais em um modal. A primeira delas é o botão de ativação. Então o botão de ativação, que é o botão de gatilho, né, que a gente chama, ele está aqui, ó. É um botão comum, mas ele vai ter duas características muito importantes. Então vou copiar esse código aqui, vamos colar aqui na nossa página para a gente ver o que o botão de ativação tem de especial. Então vamos colocar aqui, vou botar um texto ativar. É um botão, né, um type button, class btn primary. Aí ele tem esses dois atributos aqui, ó. O primeiro deles, ele indica que é o databs toggle. Ele está dizendo que é um modal. Então é um modal, um exemplo de modal. Segundo elemento é o database target. O database target, ele vai informar onde que está a div que está escondida, qual que é o elemento modal, onde é que ele está. Por quê? Porque esse elemento ele não está visível. Ele só vai ser ativo, esse item aqui só vai ser ativo se eu clicar no botão, ok? Então, isso é como o modal funciona. E agora, para a gente adicionar o modal, é todo esse código aqui, ó. Então não interessa onde esse código tá, você pode colar ele lá embaixo, pode colar no meio da página, tanto faz. O mais importante aqui é que ele tem essas classes. Primeira dela, a classe modal, ok, óbvio, né? E a classe fade, que é a classe que vai deixar aquele efeito lá de sumir, de aparecer e tal. Outra coisa importante é o ID. O ID tem que ser o mesmo que você está declarando aqui, ó, tá vendo? Exemplo modal. Então vamos mudar aqui o nome, por exemplo, modal caixa escondida, ok? Então se eu tenho esse nome aqui, tem que ter o mesmo nome aqui dentro, ok? Então tem que ter o mesmo nome. Feito isso, eu tenho aqui essas classes de acessibilidade, área, e eu tenho aqui a classe modal dialog, né? Que tá até errada a indentação, deixa eu corrigir a indentação. E dentro dessa caixa eu tenho aqui um espaço para o cabeçalho, um espaço para o texto, né? Então, texto principal. E aqui embaixo, ó, eu tenho um botão para fechar, né? Deixa eu só alterar aqui, fechar. Esse código você só copia, é o mesmo, o que fecha ele mesmo é esse atributo aqui. O mesmo vale para o botão X, né, que está aqui em cima, ó, tá no título, ó. Título, ok?
E esse botão salvar é opcional, né? Você vai colocar dependendo da sua aplicação, né? O que vai precisar. No caso aqui a gente não vai usar não. Ok? Vamos testar então. Então o meu botão está aqui, vou clicar, ele vai ativar o modal. Então onde é que eu clicar ele vai fechar. Cliquei aqui, fechou. Se eu clicar aqui dentro não acontece nada. Tá vendo? Só se eu clicar nos locais que eu informei para ele. Bom, eu tenho algumas classes que podem alterar as características desse modal, né? Então a gente está usando um modal muito simples, que é o formato padrão, mas eu posso aumentar o tamanho dele. Como é que eu faço isso? Nessa linha 26 aqui, tá vendo que tem uma modal dialog? Eu vou adicionar algumas classes complementares. Que classes são essas? Modal, por exemplo, XL. XL a gente sabe que é extra largo, né? Então vai deixar o tamanho grande. Vou clicar aqui, ó. Tá vendo que ele aumentou o tamanho do modal? Então aumentou o tamanho da caixinha. Ok? Eu posso ter um tamanho médio, né? LG é grande, né? Não seria um médio. Ainda é um pouco grande. Eu posso ter um tamanho médio que é MD. Agora sim. Eu acho que o MD é o tamanho padrão, né? MD é o tamanho padrão, não vai ter não. Mas pode ser que tenha um SM. Provavelmente o MD não precisa, né? Porque é o tamanho padrão. O SM ele vai deixar bem pequeno, ok? Tá, se eu quiser que ele exiba, que ele ocupe a tela inteira, full screen. Atualizou aqui. Full screen é muito legal não, porque ele tampa tudo, né? Então não é visualmente muito atrativo esse exemplo de modal. Eu tenho outras classes, vocês podem acessar a documentação para dar uma olhada, mas você pode, por exemplo, centralizar o seu conteúdo. Por exemplo, modal dialog centered, ok? Vou só mostrar aqui para vocês. E essas classes sempre aplicam aqui dentro, ó, dentro dessa linha 26 aqui, da linha 26 desse código, né? Mas não sei qual vai ser a linha do código de vocês aí, mas vai estar aqui. E olha só, ele centraliza o conteúdo, fica no meio exato da página, né? Não sei se é o meio, acho que é o meio exato, né? Fica no meio exato da página quando a gente usa essa classe aqui, né? Que é o modal dialog centered. E aí o que você precisar, você vai dar uma olhada aqui no conteúdo, ele vai ter vários exemplos aqui na documentação, né? Tudo que você precisar, você vai ter disponível na documentação, ok? Bom, pessoal, então esse foi o exemplo de modal. Espero que essa aula tenha sido bastante proveitosa e a gente se vê na próxima aula. Falou!